Vamos ouvir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele está sendo protagonista, ultimamente, anunciando aquilo que todos nós queremos saber da área da saúde. Esse plano de contingência do governo, esse estado de calamidade, que a Câmara aprovou e o Senado deve aprovar hoje, garante dinheiro para a saúde e para capacitar o Sistema Único de Saúde. Com mais recursos em caixa, 1 milhão de testes já foram comprados. Luiz Henrique Mandetta diz que, além dos muitos kits que estão em fabricação, o Brasil poderá importar novos. Todos os laboratórios centrais dos estados estão capacitados com os equipamentos para poder rodar os exames nos estados. Acabou remessa de amostra. Vamos abrir agora para outras estruturas poderem produzir também. E se tivermos possibilidade de aquisição, adquirir também. A exportação de itens fundamentais para o combate ao coronavírus, como respiradores em UTIs, foi suspensa. Os estados já foram notificados para enviar ao Ministério da Saúde uma projeção do número de leitos necessários com e sem auxílio dos equipamentos. O presidente Bolsonaro esteve ontem com o presidente Dias Toffoli do Supremo, com o Procurador-Geral da República e com os presidentes do Tribunal de Contas e da AGU, Advocacia Geral. O chefe do Executivo, o ministro Toffoli, assinaram um projeto de lei emergencial que cria um comitê de órgãos de justiça para solucionar com mais agilidade litígios relacionados a ações de combate ao coronavírus. Eu espero que esse grupo aí realmente tenha bom senso, Porque o que nós estamos assistindo aí em algumas das medidas adotadas pelos nossos governantes é um vale tudo, que não se justifica, hein? A vida não para, a vida continua e grupos de risco tem uma minoria que pode sucumbir diante desse vírus. A maioria vai sobreviver. É quem vai passar para o grupo de risco, né, Zé Paulo? É por isso, por exemplo, que a minha filha não pode ficar com a minha mãe. Entende? Esse é o drama. É por isso é que está tudo parando, né? O grupo de risco é pequeno mesmo, ínfimo, se a gente olhar o todo da população. Agora, ele não pode ser descartado, né? Essas pessoas não estão aí para morrer porque já fizeram muito, né? Já está na hora. Não estou dizendo que foi isso que você disse, mas digo que às vezes tem uma interpretação nesse sentido, né? Mas morreram tantos acima de 70%, mas de 70 anos. Não é para morrer também, né? E o drama é esse. As pessoas em idade economicamente ativa transmitem para esse grupo de risco. E aí... E além e o ministro deixou isso claro ontem na entrevista, as pessoas ainda em vida economicamente ativa também não estão imunes a sofrerem consequências mais graves do coronavírus, né? Claro, com certeza, Rafael. Até por isso, até nessa discussão que vocês estavam tendo agora aqui, que não deu tempo de falar, sobre confinamento e essa postura adotada pelo Reino Unido e pela Holanda, há um limite ético, nisso, E os idosos, os doentes crônicos, com a circulação do vírus, eles podem pegar o coronavírus e morrer. E se um jovem morre também, Você acaba correndo o risco de aumentar. Claro que as alternativas, elas são válidas, os questionamentos são importantíssimos nesse momento. Daqui a pouco a gente vai conversar com o prefeito de São Paulo aqui, para questioná-lo, sobre essas medidas mais drásticas tomadas aqui no estado de São Paulo. Acho que é papel do jornalista fazer o questionamento, ainda mais no momento, ainda que nós tenhamos no momento de dificuldade também, de medidas mais duras, mas esses questionamentos são válidos e... É claro que a palavra da autoridade sanitária tem de ser a palavra mais forte, mas qual autoridade sanitária se a gente tem divergências aí, Eu acho que daquelas em que nós temos experiências de sucesso, onde está baixando o número de casos de coronavírus. Por falar em baixar, está aumentando aqui no Brasil o número de mortos. Agora nós já temos 5 mortos pelo coronavírus, um caso de Niterói acaba de ser confirmado pelo prefeito Rodrigo Neves de Niterói, um homem que morreu no hospital Icaraí, uma unidade particular. Ele estava com pneumonia, segundo o hospital, um enteado dele não foi atendido no local, veio de Nova York com teste positivo, com o quadro iniciado no dia 11 de março. O paciente possuía, além da idade, outros complicadores que o colocavam no grupo de risco, então acaba de ser confirmada a 5ª morte por coronavírus no país. Agora, o que chamou a atenção ontem foi a morte em Portugal
do presidente do Santander Tota, que é o Santander português, o Antônio Vieira Monteiro. 73 anos, tinha estado na Itália no Carnaval e não resistiu, hein? Apesar de todas as possibilidades que ele tinha de se tratar com o melhor que a medicina portuguesa poderia oferecer. Acabou falecendo ontem. Sobre essas medidas restritivas, né, que têm sido adotadas a cada dia, o prefeito de São Paulo vai explicar as de São Paulo hoje no programa. Aqui em Brasília, o governador decretou o fechamento de todas as agências bancárias. É uma medida que logo vai se espalhar pelo país, viu? O atendimento público está proibido, simplesmente proibido. Não é nem uma recomendação, um aconselhamento, não. Está proibido o atendimento público ou ao público nas agências bancárias, que vão manter funcionando os serviços online, aquelas coisas todas, mas... Sim, mas não vale para a Caixa, né, Claudio Humberto? Não, a Caixa vai ter horário especial e também um espaçamento Caixa para Econômica? o atendimento. Caixa Econômica? É, também. Caixa. Todas as instituições públicas e privadas aqui em Brasília não vão poder mais fazer o atendimento ao público. Estão simplesmente proibidos. Essa é uma notícia nova e importante, né, Cláudio? Isso aqui em São Paulo, por exemplo, ainda não foi implementado. A restrição da Prefeitura de São Paulo se refere ao comércio e com exceções de restaurantes, pet shops, por exemplo, estão fora da restrição. Posto de combustível, farmácia, supermercado. Isso, tem bastante restrição, né, Rafael? Os serviços essenciais, né? Isso. Bancos não. Aqui todas essas coisas foram feitas, né? Sempre que foram feitas, havia uma certa, puxa vida, precisa tanto, né? E aí logo se viu que já nos dias seguintes, o governo de um estado, a prefeitura de outra cidade, etc., eles começaram a adotar medidas muito semelhantes que parece obedecer uma lógica mundial mesmo de combate ao vírus e de estímulo à permanência das pessoas nas suas casas, né? O que fez com que a China dobrasse o vírus ou invertesse a curva ascendente da contaminação foi exatamente isso, foi manter todo mundo em casa trancado, né? As pessoas não podiam, como a gente já chegou a comentar aqui, as pessoas, 3, 4 pessoas se encontravam na rua e começavam a conversar, aparecia um drone do nada, com som, com voz, né, autoritária de algum policial mandando dispersar. Quer dizer, e sem contar que mandando dispersar e voltar para casa, né? É uma medida que tem sido adotada também, por exemplo, na Argentina. Eu aqui falei do grupo, como eu tenho acompanhado isso, que já pelo 3º dia está retido na Argentina, um grupo de 10 brasileiros, 10 paulistas, né, que fizeram uma expedição ao Atacama, etc. e tal, num momento como esse, acabaram sendo surpreendidos na Patagônia, com a decretação lá na Argentina de medidas restritivas e que considera qualquer não residente na Argentina suspeito de coronavírus submetido a isolamento imediato, ainda que não tenham sido feitos exames que demonstrem a contaminação. Quer dizer, cada país tem medidas assim muito próprias e, enfim, segundo a sua lógica e as necessidades que as autoridades locais de saúde pública levam em conta. E acho que uma pergunta que todo mundo se faz agora aqui no Brasil é a seguinte: quando isso vai baixar? Quando vai começar a passar? Quando a gente vai conseguir enxergar um retorno da normalidade? Hoje, o presidente do Hospital Albert Einstein, o médico cirurgião Sidney Klagener, falou aqui numa entrevista ao Estadão o seguinte, que o pico da doença, segundo ele, no Brasil, deve ocorrer no início de abril. Ele está mergulhado nisso. O Albert Einstein foi um dos hospitais aqui que saíram na frente, não é, na hora da realização dos exames. Tem uma ala reservada especialmente para o coronavírus. Exatamente. Então é uma pessoa que está ali convivendo diretamente com isso. Então ele diz isso, Zé Paulo, e diz também o seguinte, que na estimativa dele, para cada caso notificado da doença hoje, existem outros 15 infectados sem diagnóstico. E aqui é aquela questão da dificuldade da realização dos exames, né? Que têm sido cada vez mais restritos e feitos apenas naqueles casos que demandam internação. Essa é a estimativa aqui do Dr. Sidney Klagener. Olha, só para esclarecer mais o decreto aqui que foi baixado ontem à noite pelo governador
do Distrito Federal, proibindo o atendimento público nas agências bancárias, ele abre a exceção apenas para atendimentos referentes a programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus, como, por exemplo, o pagamento de voucher, o eventual pagamento de voucher, coisas dessa natureza. E também a outra exceção é o atendimento a pessoas com doenças graves. Só isso.